Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito aqui no YouTube e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem legal: honorários advocatícios, ou mais especificamente sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e principalmente a interpretação que o STJ deu para a questão, definindo contornos e limites dessa aplicação da regra do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Bastante do pessoal que nos segue aqui, muitas pessoas que nos seguem aqui, são advogados, são operadores do direito, são estudantes de direito. Então é um tema bastante importante e mesmo para você que não é da área do direito, é bom saber disso se um dia você estiver envolvido numa demanda judicial, civil, vamos dizer assim, para saber justamente dessa questão, para já ter essa orientação aqui. Então se você está assistindo a gente e ainda não está inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, já olha o sininho, vai passar por aqui, aperta já, porque ele vai te avisar quando tem vídeo novo subindo, e aí você pode continuar acompanhando a gente. Então vamos lá? Vamos falar então da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, da regra do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, e da interpretação que o STJ deu ao tema, deu à questão, especialmente, inclusive, em série de recurso repetitivo, no julgamento do tema 1059, que aconteceu aí no finalzinho de 2023. Tá bom? Vamos lá? Antes de tudo, vamos lembrar que esta regra do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil não existia no CPC anterior. Ela não existia no CPC de 73 de forma expressa. Essa obrigatoriedade, como hoje ela está prevista no Código de Processo Civil, de aumento da fixação dos honorários de sucumbência, aqueles fixados pelo juízo quando do julgamento do processo, estabelecendo aí a proporcionalidade, às vezes, ou a indicação de quem ganhou o processo e da obrigação, portanto, de pagar os honorários do advogado da parte que venceu pela parte que perdeu, os chamados honorários de sucumbência. E essa regra não existia no código anterior. Então esta é uma novidade do CPC de 2015. E mais ou menos o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, em outras palavras, ele diz assim, que os honorários advocatícios serão majorados em grau recursal, portanto serão aumentados para uma melhor remuneração do trabalho realizado em grau recursal, respeitados os limites já previstos nos outros parágrafos do artigo 85 do mesmo Código de Processo Civil. Portanto, os honorários do artigo 85, parágrafo 11, aqueles em sede recursal, na verdade eles vão majorar, ou eles serão majorados em razão da fixação que já ocorreu em primeira instância, observados os limites já previstos também no próprio artigo 85, que, quando fixados em percentual, não pode ser menor do que 10%, e não podem exceder a 20%, tá? Do valor aí da condenação ou do valor atualizado da causa, enfim. Depende do critério, da base de cálculo que o juízo de primeiro grau fixou também. Muito bem. Quando essa regra vem para o CPC de 2015, há duas possíveis interpretações de por que essa regra existe ou qual a sua finalidade. A primeira delas é de que a majoração dos honorários de sucumbência, ela remunera um trabalho adicional realizado pelo advogado. Então, isso inclusive de alguma forma o texto expresso, isso está expressamente mencionado no parágrafo 11 do artigo 85, tá? Então é mais ou menos a ideia o seguinte, o trabalho que o advogado realizou até a sentença é e o juiz não tem como prever se terá recurso, até onde vai, enfim, etc. Então, a partir dali, a cada nova instância recursal, deveriam ser majorados os honorários de sucumbência para remunerar esse trabalho adicional que o advogado tem. Essa é uma primeira ideia, uma primeira
concepção, vamos dizer assim, finalística da regra. A segunda concepção, ela vai num sentido um pouco diferente, como uma regra de desestímulo à interposição de recurso fadado ao fracasso, vamos dizer assim. Por quê? Porque se os honorários podem ser majorados, aquele que está perdendo a ação, se pura e simplesmente promover mais um recurso para, por exemplo, só ganhar tempo, um recurso que não tenha muita chance de êxito, será, entre aspas, apenado, punido com uma majoração dos honorários de sucumbência já fixados em primeira instância. Então, seria, ou nas instâncias inferiores, seria uma espécie de regra que estabelece um desestímulo à interposição de novos recursos, especialmente quando esses recursos provavelmente não têm fundamento. Muito bem. Essas duas concepções, elas de fato permeavam a discussão sobre a aplicação ou não da majoração dos honorários e obrigaram o STJ, em sede de recurso repetitivo, porque como vocês podem imaginar, essa é uma questão que se repetiu em vários processos Brasil afora, a fixar um entendimento, adotando também aí uma regra prevista no Código de Processo Civil e cumprindo também com a função constitucional que o STJ tem, a dar uniformidade e na aplicação e interpretação do direito federal, aí incluído então as regras de direito processual civil, para resolver a questão sobre quando os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam de fato ser majorados, quando eles deviam ser aumentados. Então o STJ afetou essa discussão em série de recurso repetitivo, isso ganhou um número, tema 1059 no STJ, tema 1059, que acabou resolvendo da seguinte forma: os honorários advocatícios previstos no artigo 85, parágrafo 11, ou seja, a sua majoração, somente serão aplicados quando quem recorreu perder o recurso. Se houver, quando, portanto, houver não conhecimento do recurso ou o recurso não for provido, certo? Isso porque quem recorreu e venceu, na lógica adotada pelo STJ, quem recorreu e venceu o recurso não pode ser, entre aspas, apenado se, por exemplo, esse provimento do recurso foi parcial. Então, o entendimento do STJ é no seguinte sentido: os honorários de sucumbência, a sua majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, só vai acontecer se o recurso não for conhecido ou for desprovido na sua íntegra. Ou seja, se não houver modificação da decisão já fixada na instância inferior. Isso porque, justamente, adotando muito mais a linha, então, de que a regra do 85, parágrafo 11 do CPC foi estabelecida como uma espécie de desestímulo à litigância recursal, desestímulo à interposição de novos recursos. E, num certo sentido, acabou prevalecendo mais esse entendimento do que aquele outro entendimento que eu comentei com vocês sobre a remuneração do trabalho adicional realizado pelo profissional. Porque se fosse de maneira contrária, exatamente qualquer recurso, o julgamento de qualquer recurso deveria levar à majoração dos honorários de sucumbência. Bom, essa perspectiva ela é bastante importante e me parece que ela cria para os advogados, de forma geral, um sentido de cautela na interposição de recursos, porque eles podem agravar a condição do seu cliente se o recurso, ao ser interposto, depois no seu julgamento, não for conhecido ou não for provido, o que pode implicar o aumento da condenação em honorários para o seu cliente. Então, se eu puder dar uma orientação, conselho, uma dica para os amigos advogados, toda vez que for interpor um recurso,
qualquer que seja ele, especialmente, claro, aqueles que têm a ver com o mérito da ação, aqueles em que há uma fixação de honorários na sentença ou na decisão que você pretende recorrer, comente isso com o seu cliente, peça autorização do cliente para poder fazer o recurso, para depois não ser acusado de ter inadvertidamente, ou de ter que ter esse constrangimento, eventualmente, de ter que explicar para o cliente todas as suas razões após o julgamento do recurso, porque acabou agravando a condição dele com o aumento dos honorários já fixados. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro com vocês, espero que tenha sido do interesse de vocês. Não esqueçam, como eu falei, sempre de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!